Você já se perguntou sobre a capacidade da mente humana de criar situações de suspense e medo em nossas vidas? É incrível como a nossa imaginação pode transformar uma situação comum em algo assustador e aterrorizante. Nessa história de suspense psicológico, vamos acompanhar a jornada de Lucas, um jovem que começa a suspeitar que está sendo observado e perseguido por uma figura sombria. Ele tenta ignorar essa sensação, mas ela se intensifica e o leva a uma sequência de eventos aterrorizantes, culminando em uma trágica reviravolta. Prepare-se para ser levado a um mundo de emoções intensas e sensações perturbadoras, em uma trama que irá mexer com a sua mente e te deixar vidrado até a última página. Sinta o medo na pele, mergulhe em um mundo de suspense e acompanhe a jornada de Lucas em sua luta contra a paranoia e a ameaça que o segue. Lucas sempre foi uma pessoa solitária. Desde criança, ele preferia ficar em casa lendo livros ou assistindo filmes do que sair com os amigos. Ele nunca se importou com isso, até que começou a perceber algo estranho acontecendo. Certa noite, Lucas estava voltando para casa após sair do trabalho. Ele notou um homem estranho seguindo na rua. Lucas tentou ignorá-lo e apressou o passo, mas o homem também acelerou o passo. Lucas começou a se sentir desconfortável e decidiu mudar de caminho para despistá-lo. Nos dias seguintes, Lucas continuou a sentir que alguém estava seguindo-o. Ele tentou mudar sua rotina, sair em horários diferentes, mas não importava o que ele fizesse, a sensação de ser observado não o deixava em paz. Certa noite, Lucas teve um sonho estranho. Ele sonhou que estava sendo perseguido por uma figura sombria e ameaçadora. Ele acordou em pânico e suando frio. Quando ele olhou pela janela, viu a mesma figura sombria parada na rua em frente à sua casa. A partir daquele momento, Lucas não conseguia mais dormir direito. Ele passou a ver a figura sombria em todos os lugares, e começou a ter medo de sair de casa. Ele começou a se questionar se estava ficando louco, se tudo não passava de uma ilusão. Mas então, uma noite, Lucas decidiu enfrentar seus medos. Ele saiu de casa e foi em direção à figura sombria. Quando chegou perto, ele percebeu que não era uma pessoa, mas sim um manequim velho e sujo. Lucas ficou aliviado, mas ao mesmo tempo, perplexo. Como ele poderia ter imaginado que um manequim era uma figura sombria e ameaçadora? Ele começou a se questionar sobre sua sanidade mental e decidiu procurar ajuda profissional. Depois de algumas sessões de terapia, Lucas descobriu que estava sofrendo de um distúrbio psicológico chamado de perseguição delirante. Ele passou a se tratar e finalmente conseguiu superar seus medos e voltar a viver uma vida normal. Mas, mesmo depois de superar sua condição, Lucas nunca esqueceu a sensação de ser observado e perseguido. Ele sabia que nunca mais poderia ignorar seus medos e que precisava estar sempre atento aos sinais de sua mente. Certo tempo depois, Lucas estava voltando do cinema perto da madrugada e sentiu de novo a mesma sensação. Lucas ainda se lembrava do medo que sentiu quando percebeu que estava sendo seguido pela figura sombria. Ele tentou ignorar a sensação de que estava sendo observado novamente, mas ela só ficava mais forte. Ele olhou em volta, mas não viu ninguém. Decidiu continuar caminhando, mas percebeu que seus passos estavam cada vez mais acelerados. Tentou se acalmar, dizendo a si mesmo que era apenas paranoia, mas a sensação persistiu. Então, ele ouviu um barulho atrás de si. Virou-se rapidamente e viu uma sombra se afastando. Seus sentidos ficaram aguçados e ele começou a correr, tentando escapar do que quer que fosse que estivesse seguindo-o. Lucas não sabia por que alguém o perseguia, mas não estava disposto a descobrir. Ele correu o mais rápido que pôde, tentando manter a calma e o controle de sua respiração. O coração batia tão forte que ele sentia como se fosse saltar do peito. Finalmente, ele chegou à sua casa e trancou a porta. Ele tentou recuperar o fôlego, mas estava tão assustado que suas mãos tremiam. Ele sabia que precisava agir rapidamente. Lucas chamou a polícia e relatou o que havia acontecido. Ele explicou que havia sido perseguido por alguém desconhecido e que não sabia quem era. A polícia chegou rapidamente e começou a investigar. Depois de algumas horas de investigação, a polícia descobriu que Lucas havia sido seguido por um homem suspeito que havia sido visto rondando a área naquela noite.
Eles conseguiram rastreá-lo e prendê-lo. Lucas ficou aliviado ao saber que o homem havia sido preso, mas ainda se sentia assustado. Ele não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observado e perseguido. Ele sabia que precisava de ajuda para superar seu medo, então voltou a procurar ajuda profissional. Com a ajuda da terapia, Lucas conseguiu finalmente superar seu medo e voltar a viver uma vida normal. Ele sabia que ainda havia muitas perguntas sem resposta, mas estava feliz por ter superado seus medos e poder viver em paz novamente. Apesar de ter superado seus medos com a ajuda da terapia, Lucas nunca esqueceu o terror que sentiu naquela noite em que foi perseguido. Ele tentou seguir em frente com sua vida, mas sempre olhava por cima do ombro, temendo que algo ruim pudesse acontecer novamente. Algum tempo depois, Lucas estava caminhando tarde da noite, voltando do trabalho. Ele tinha acabado de sair do ônibus e estava a poucos quarteirões de sua casa. De repente, ele ouviu passos atrás de si. Ele se virou, mas não viu nada. Os passos se aproximavam cada vez mais, e Lucas começou a se sentir assustado. Ele acelerou o passo e tentou ignorar a sensação de que estava sendo seguido. Mas a sensação só aumentava, e logo ele estava correndo, desesperado para chegar em casa. Quando finalmente alcançou a porta de sua casa, ele abriu rapidamente e entrou, trancando a porta atrás de si. Mas, quando se virou para fechar a porta da frente, viu uma figura sombria se aproximando dele com uma faca na mão. Antes que pudesse reagir, a figura o atacou e Lucas caiu no chão, sem vida. A polícia foi chamada e iniciou uma investigação, mas nunca descobriu quem era o assassino de Lucas. Sua morte trágica deixou sua família e amigos devastados, e sua comunidade abalada pelo medo. A partir daí, as pessoas passaram a ter mais cuidado ao andar pelas ruas tarde da noite, sempre olhando por cima do ombro, com medo de serem as próximas vítimas. A morte de Lucas serviu como um lembrete sombrio de que nem sempre podemos escapar do perigo, mesmo quando achamos que estamos a salvo.